Senadora Simone Tebet. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores, senhora Regina. Mário Covas, que tanto dignificou esta casa, o Senado Federal, embora engenheiro, dizia que ele só sabia ler o que estava escrito. E, embora eu seja advogada, nem isso eu estou conseguindo fazer em relação a esse depoimento tão confuso, em relação aos documentos que me chegaram. Muito rapidamente, senhor presidente, nós estamos falando aqui de tantas irregularidades que eu posso afirmar de forma muito categórica. Tudo está errado num contrato de nada mais, nada menos que 300 milhões de dólares, 1,5 bilhão de reais, na contratação de vacinas que estão faltando no braço do povo brasileiro e que faltou para grande parte das 525.229 vidas perdidas. Diante disso e do depoimento da senhora Regina, eu entendo aqui que Vossa Senhoria está no cumprimento do seu dever. Não vejo, num primeiro momento, nenhuma irregularidade em tudo que a senhora falou. Agora, algumas inconsistências ficam muito claras. Não acho que a senhora tem nada a ver com qualquer tipo de relação equivocada, fraudulenta nesse contrato. A senhora era uma servidora pública que cumpriu função. Agora, há algumas coisas que precisam ser ditas. O contrato era do dia 25 de fevereiro. Assim, dia 17 de março, venceu pelo contrato o prazo para entrega do primeiro lote, 17 de março. A senhora foi nomeada no dia 22 de março, depois, como fiscal, e ainda assim autorizou a remessa a continuidade do contrato. Mais do que isso, antes da senhora ser nomeada, no dia 18 de março, a senhora recebe um e-mail de servidores pedindo autorização para solicitar. A senhora recebe e-mail, depois eu vejo até de quem pedindo, encaminhando a respeito dessa autorização de importação. E mais grave ainda, a senhora é nomeada no dia 22 de março e no mesmo dia que a senhora é nomeada, sem investigar os autos e o processo, a senhora autoriza a contratação. Então não bate, mas eu acho que a senhora tem todo o direito de se pronunciar no momento certo. Repito, não vejo aqui nenhuma má-fé da senhora, embora eu veja um contrato aí fraudulento, com desvio de finalidade, com crime de corrupção, crimes gravíssimos. Pois bem, como eu disse, no meu caso, estou tendo dificuldade até de entender o depoimento, aquilo que eu estou lendo. Eu gostaria de passar rapidamente aqui a respeito da invoice, que ali eu vi coisas escabrosas que eu cheguei a duvidar da minha capacidade de ler um documento simples como uma nota fiscal. Eu gostaria que passasse o vídeo, por favor, do secretário executivo, seu Elcio, quando, querendo desmoralizar o servidor Luiz Miranda, disse que o primeiro invoice era falso e que os segundos e terceiros são verdadeiros, que eu acho que a senhora teve acesso ao segundo e terceiro, talvez. A Bharat Biotech, ela informou que a Madison é a sua fornecedora logística, como o ministro Onyx Lorenzoni já apresentou, que realiza os contratos e a comercialização internacional. Foi ela, a Madison, que elaborou os invoices. Foram 2, senhores. A quantidade de doses. Próximo, por favor. Este é o documento que o ministro Onyx apresentou, que foi divulgado na mídia e que ele difere dos documentos oficiais recebidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos ali em verde na base 300 mil doses. Este documento, se os senhores observarem o campo objeto, produto, os senhores verificam que está um campo pequenininho, apenas com escrito Covaxin. E nós vamos verificar o documento oficial recebido pelo Ministério que difere deste. Também recebemos um documento do representante confirmando que eram 3 milhões de doses, conforme apresentado no slide, quantidade de doses previstas. E o senhor Luiz Miranda teve conhecimento deste documento. Foi um e-mail para ele também, cópia para ele. Próximo slide, por favor. Este é o documento original que necessitou uma retificação, porque, diferente do previsto no contrato com o governo brasileiro, ele previa o pagamento antecipado. O nosso contrato não previa o pagamento antecipado, somente após a aprovação da Anvisa e entrega do produto. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março.
E ele previa o pagamento antecipado, mas já previa 3 milhões de doses, diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia como fake news. E nós temos a retificação deste documento, que foi recebida pelo Ministério 23 de março, também prevendo 3 milhões de doses, mas aí prevendo pagamento conforme o previsto em contrato. Próximo, por favor. Opa. Eu gostaria que passasse as lâminas. Pois bem, aqui está muito claro que eles descredenciam o Luiz Miranda em relação ao primeiro invoice, dizendo que era falso, e dizem com todas as letras que foi a Madison que mandou a nota fiscal, a segunda e a terceira. Portanto, eles atestam a originalidade, senhor presidente, da segunda e terceira invoices. Pois bem, esse aqui é o documento que eles dizem que é falso, que o Luiz Miranda levou ao presidente da República, que fala sobre pagamento antecipado. Eles alegam um erro de vírgula, 300 mil vírgula, como se fosse um erro em inglês, coisa que não é. Mas eles dizem que está falso, aqui está toda a informação da própria secretaria. Por favor, o próximo, timbre e assinatura. O ministro Onyx vai à televisão e diz que esse documento é falso, inclusive por conta da grafia que estaria errada, coisa que não é verdade. O próximo, por favor. No terceiro, vem o Elcio naquele áudio e confirma que a Madison é a representante da Barak e, portanto, ela que emitiu a segunda e terceira invoices, que são consideradas verdadeiras. Próximo. Aqui já encontramos o primeiro invoice que ele diz que é verdadeiro. E, embora ele fale que o Ministério da Saúde recebeu em dia 18 de março, ele está datado com dia 19 de março, quer dizer, ele recebeu dia 18, mas foi enviado dia 19. Poderia ser uma mera erro formal, poderíamos dizer assim. Esse invoice fala em 100% de pagamento antecipado e corrige os 3 milhões de doses. Portanto, em desconformidade com o contrato que não permitia pagamento antecipado. Próximo. Em seguida, ele alega o seguinte: agora vem o terceiro invoice corrigido, e essa correção ela vem com o pagamento posteriormente ao recebimento e com a correção dos valores. Pois bem, senhor presidente, o ministro Elcio, quando fez essa denúncia, disse assim para a imprensa: podem fotografar. Eu fotografei o segundo e fotografei o terceiro. Por favor. Esse é o primeiro. Dito que é falso, 100% com correção da língua inglesa e marcas de scanner ou fax comprovando que esse documento chegou. Esse documento foi escaneado por fax. Pode passar, por favor? Aqui está, inclusive, imagem analisada pelo site, que é aquele Foto Forenses, né, em relação a isso. Próximo, por favor. E o dito verdadeiro, que é este, ele tem excessos de erros e não há marcas de scanner e fax. Poderiam dizer assim, mas que erros são esses? Por favor, o próximo. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price, está prince, né? O preço do príncipe é de $15, não, não é preço, né? O príncipe aqui está com um valor fixo de $15, e uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então, aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porto-inglês aqui que não dá para entender, senhor relator. Mais grave do que isso, você poderia falar, mas aqui foi alguém que fez. Lembrem que o primeiro invoice foi feito pela Madison, corretamente. Esse documento foi elaborado pela Madison, com tantos erros de inglês, são tantos os erros apontados, off, que não é comum, tem normalmente apóstrofo, o nome do aeroporto corrigido errado, português com Brasil com Z e aeroporto em português. Mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas
com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados e que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx e pelo Elcio e fotografado por nós e pela imprensa. Mais grave do que isso, além de todas essas, eu não tenho tempo, é muito pouco tempo, eu passaria aqui, ó, qual o peso da carga, que também não veio, já que falaram tanto, que foi um e-mail solicitado. Vamos passar para o terceiro. Vamos supor que eles tenham percebido isso e o terceiro veio para corrigir. Passem, por favor. O terceiro, eu não tenho tempo, ele é cópia do outro. Cópia, eu posso ampliar no momento oportuno e mostrar, só com duas diferenças. Eles voltam o seguro e o frete para dentro dos 45 milhões porque alguém denunciou. Então, não fica 46 milhões, vai para 45. E também com erro grave de inglês, não sou eu, não sou doutora em inglês, eu pedi ajuda com um professor de inglês do meu estado, porque eu falo muito mal a língua inglesa, mal falo português, e aqui está, according to the agreement, lá não tem. Então, são erros grosseiros, e aí vem as perguntas que eu gostaria de fazer. Talvez esse é um dialeto, senhor presidente, acordado entre as partes. Sabe aquele 50-50? 50 metade? Metade português, metade inglês? Metade dinheiro oficial, metade propina? Ou tudo propina num pagamento antecipado? Os primeiros 45 milhões de dólares vai ser num rateio para alguém que vai levar vantagem em cima da dor, da falta de vacina para o povo brasileiro? Por que eu aponto tudo isso? A alteração dos valores tem um erro grave de relação comercial, que ora eles chamam de CIF, ora eles chamam de CIP. Um vem por navio, senador Humberto, o outro vem por aéreo. Então, ora eles falam que o produto vem por navio, ora eles falam que o produto vem por aéreo. Ora, esse não é um erro comum. Então, vamos lá. A Madison emitiria uma nota fiscal, sendo ela de Singapura, paraíso fiscal, onde a língua inglesa é amplamente divulgada? Por que tantos erros primários no preenchimento do documento envolvendo vacinas na ordem de, repito, né? É muito dinheiro, 40 milhões de doses só na primeira dose, nós estamos falando de 200 milhões de reais. Segundo, pela quantidade de erros, senhor presidente, a invoice não foi emitida pela Madison, então foi emitida por quem? Quando? Para quê? Com que objetivo? Os e-mails da Emanuele, que é da Precisa, dizem que foi da Madison. E ela ajusta o tempo todo com o Ministério da Saúde para poder conseguir a autorização provisória. É fundamental, senhor presidente, que a Emanuela venha aqui nesta comissão. Foi ela que negociava a produção desse documento. Isso foi feito na Precisa? Isso foi feito no Ministério da Saúde? Eu não acredito que venha do Ministério da Saúde. A Precisa mandava e-mail para o Ministério da Saúde encaminhando esses invoices, essas notas fiscais. Seria, então, a Madison uma empresa de fachada? Com que objetivo? Se ela não é empresa de fachada, ela vê o nome dela sendo envolvida, a primeira nota correta, essas não, como é que ela não vem a público dizer e esclarecer os fatos? Por fim, o Elcio não encontrou nenhum vestígio. Eu quero aqui finalizar nesse sentido, senhor presidente, aí invocando de novo a tal da prevaricação. No dia 20 de março, o presidente soube pelos irmãos Mirandas pelo primeiro invoice. Verdadeiro ou falso, tinha todas as características de veracidade. Ele disse para o Pazuello
investigar. O Pazuello sai 2 dias depois do Ministério e manda o Elcio investigar. O Elcio diz que em um dia, em um apenas dia, investigou tudo e não achou nada. Agora o Elcio vai para a televisão em público e fala, olha aqui o invoice correto, cheio de erros. Então, claramente, o secretário executivo prevaricou. Claramente, houve uma manipulação de documentos. 15 segundos. Está muito claro que a Covaxin já nasceu morta, ela não existia, ela não ia chegar no braço do povo brasileiro. Senhor presidente, eu peço apenas 1 minuto para encerrar e eu prometo que amanhã eu não falo. Eu nem venho à comissão se for necessário, se o senhor me der mais 2 minutos para encerrar. Então, é muito importante chegar à seguinte conclusão, senhor presidente. O presidente da República precisa vir a público esclarecer esses fatos. Isso daqui é a prova cabal de crimes, falsidade de documento privado, falsidade ideológica, direcionamento de empresas para receber um contrato bilionário para ser entregue o recurso num paraíso fiscal, onde nós sabemos que ali funciona lugar para receber propina e lavagem de dinheiro público. Então, diante de todas essas situações, senhor presidente, esse caso linka o caso que nós estamos querendo investigar de crime de prevaricação. Houve prevaricação, basta saber de quem. O seu Elcio pode ter prevaricado, o ministro Pazuello, ex-ministro, pode ter prevaricado, porque agora o secretário executivo não pode dizer que não tinha em mãos um documento fraudulento e não pode dizer que investigou, senhor presidente. O secretário executivo, em 24 horas, não tinha condições de investigar, não tinha condições de dizer, a não ser dizer que esse documento era falso. Então, é importante que o secretário executivo volte a essa presidência. O meu pedido final, em 30 segundos, a Vossa Excelência, é que possamos aí não só chamar o senhor William, o verdadeiro fiscal, que foi ele que denunciou para a Precisa, e por isso que a Precisa arrumou esses invoices, essas notas fiscais. A senhora Emanuele, da Precisa, ela tem que vir a público para ver se não foi a Precisa que falsificou esses documentos, quem foi que fez. E mais ainda, senhor presidente, aí sim, que nós possamos trazer o Elcio para ter muito claramente, ele investigou ou não investigou, se investigou o que disse para o ministro Pazuello e, por fim, o que o ministro Pazuello falou para o presidente da República. Cadê o fax? Cadê e-mail? Cadê o WhatsApp? Segundos. Cadê pedido de sindicância administrativa para investigar supostas irregularidades de um contrato de quase R$1,5 bilhão de reais? Obrigada, senhor presidente. Desculpa o tempo tomado dos colegas.